até terça-feira, você pode fazer a inscrição pelo WhatsApp da igreja. Louvado seja Deus. Vamos abrir a nossa Bíblia em 2 Pedro, capítulo de número 1. Quantos estão aqui nessa noite e amam a palavra de Deus? Digam amém. Aleluia, eu amo a palavra de Deus. 2 Pedro, capítulo de número 1. Vamos ler os versículos 1 a 11, 2 Pedro, capítulo de número 1. Diz assim a palavra do Senhor: Simão Pedro, servo e apóstolo de Jesus Cristo, aos que conosco obtiveram fé igualmente preciosa na justiça do nosso Deus e Salvador Jesus Cristo. Graça e paz vos sejam multiplicadas no pleno conhecimento de Deus e de Jesus, nosso Senhor. Visto como, pelo seu divino poder, nos têm sido doadas todas as coisas que conduzem à vida e à piedade, pelo conhecimento completo daquele que nos chamou para a sua própria glória e virtude, pelas quais nos têm sido doadas todas as suas preciosas e muito grandes promessas, para que por elas vos torneis coparticipantes da natureza divina, livrando-vos da corrupção das paixões que há no mundo. Por isso mesmo, vós, reunindo toda a vossa diligência, associai com a vossa fé a virtude, e com a virtude o conhecimento, e com o conhecimento o domínio próprio, com o domínio próprio a perseverança, com a perseverança a piedade, com a piedade a fraternidade, com a fraternidade o amor. Porque estas coisas, existindo em vós, e em vós aumentando, fazem com que não sejais inativos nem infrutuosos, no pleno conhecimento de nosso Senhor Jesus Cristo. Pois aquele a quem estas coisas não estão presentes é cego, vendo só o que está perto, esquecido da purificação dos seus pecados de outrora. Por isso, irmãos, procurai com diligência cada vez maior, confirmar a vossa vocação e eleição, porquanto, procedendo assim, não tropeçareis em tempo algum, pois desta maneira é que vos será amplamente suprida a entrada no reino eterno de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém. Vamos orar. Querido Jesus, nós te louvamos por esse tempo que temos como comunidade, como igreja, de estarmos aqui juntos para cultuar o Senhor, e agora nós te pedimos uma vez mais, põe a tua palavra no centro, põe Jesus no centro, e que a tua palavra fale aos nossos corações e produza em nossas vidas frutos que te glorifiquem, que te exaltem e que te honrem. Essa é a minha oração em nome de Jesus. Amém, Senhor. Irmãos, como você viu, nós lemos o primeiro capítulo de 2 Pedro. E eu quero começar hoje falando para você de 1 Pedro, porque as duas cartas estão conectadas. E Pedro, quando escreveu 1 Pedro aos crentes da diáspora, ele escreveu uma carta dizendo assim: gente, deixa eu falar uma coisa para você, nós vamos viver dias difíceis. Se você olhar Pedro, ele está dizendo, vai vir sobre vós, vocês vão ser contristados, vocês vão passar por fogo de provação. Então, essa perseguição que nós tínhamos, que era só no ambiente religioso, ela agora vai se tornar uma perseguição estatal. O império vai começar a nos perseguir. Então ele está dizendo, as coisas já pioraram, e antes das coisas melhorarem, elas vão piorar um pouco mais. Isso é 1 Pedro. E aí agora ele escreve 2 Pedro, e o que ele está dizendo, ele vai falar muito de maturidade cristã, mas ele também vai lembrar dizendo assim, lembra aqueles dias que eu falei para vocês, que antes de melhorar iria piorar mais? Esses dias chegaram, nós estamos vivendo esses dias. Então ele está falando ao coração dessas pessoas, ele quando escreve, ou seja, para quem que ele está escrevendo isso? Ele está escrevendo para os crentes que estão espalhados na diáspora. Ele chama esses crentes de forasteiro, os crentes da Galácia do Norte, que estão ali debaixo do cuidado do Império Romano. Eles estão debaixo do maior império da humanidade, da história da humanidade, grande poder, grande exército, grande economia, mas aconteceu um evento muito importante, a gente fala sobre ele daqui a pouco, que vai dar início ao declínio do Império Romano. Ainda vai levar uns 300 anos, mas as coisas ele está começando a ruir, e então eles estão vivendo um contexto muito difícil, dias muito difíceis se levantaram sobre a vida daquele povo, dias de muita pressão, dias muito complicados de se viver, de ser crente, ou de ser cristão. É esse o contexto que eles estão passando. Deixa eu dar uma pincelada sobre o contexto que eles estão vivendo. Eles estão vivendo dias de caos político. Por quê? Porque quem governa sobre eles é um camarada chamado Nero, doido de pedra, doido varrido. Pense uma pessoa ruim, sabe uma pessoa ruim?
Pensa uma pessoa doida, desvairada, megalomaníaco, mania de perseguição. Nero, doido de pedra. Então, vamos puxar a capivara dele aqui rapidinho. Nero juntou-se com a sua mãe, muito provavelmente para envenenar o imperador que era antes dele. Então, mancomunou com a mãe. Chegou uma hora que ele tretou com a mãe, chamou um cara e falou: mata minha mãe. Aí pegou o cara que matou a mãe dele e falou: agora eu vou exilar você. Aí ele casou, matou a primeira esposa. Casou de novo, matou a segunda esposa. Não era bom negócio ser parente de Nero. A gente pode chamar ele de tudo mesmo, menos de aquele cara que privilegia os parentes do governo, não é isso? Então, matou a primeira esposa, matou a segunda esposa. Todo político que se levantasse contra ele, ele matava, acusando de conspiração contra o império. Muito provavelmente foi Nero quem tacou fogo em Roma, e esse é o evento que vai levar à perseguição dos cristãos. Então, doido de pedra. Esse é o governante que estava sobre a vida do povo de Deus naquele momento. Então eles estão passando por um caos político, um caos econômico, porque Roma vai ser incendiada, mais da metade da cidade vai queimar, e você imagina a maior cidade do império, a maior cidade do mundo em chamas, você tem ali um caos econômico instalado. As pessoas vão começar então a ficar revoltadas, eles têm um caos social, passeatas, cartazes, alvoroço na rua, bandidagem, um caos social. Eles estão passando por um caos racial, porque o Império Romano tinha várias culturas debaixo de si. Quando as coisas começam a sair de ordem, a gente vai se aculturando de novo. Então quem fala a minha língua, quem tem o meu pensamento, as pessoas estão se subdividindo em grupos. Eles vão passar por um caos espiritual, porque Satanás e as forças das trevas vão se aproveitar desse momento de caos dentro do império para levantar a perseguição política sobre os cristãos. Eles vão ser acusados de serem os causadores do incêndio de Roma, e muito provavelmente o chefe a quem vai ser atribuído, que deu a ordem do incêndio de Roma, é Paulo. Muito provavelmente Paulo leva essa culpa, é por isso que ele muito provavelmente também foi decapitado na sua segunda prisão em Roma. E eles estão passando por um caos de morte, eles estão sendo perseguidos. Nero vai perseguir, torturar e matar os cristãos. A vida desses crentes estava fácil, sim ou não, irmãos? Estava simples ser igreja, estava simples ser crente nessa época. E o que Pedro está dizendo nas suas duas cartas, ele está dizendo: talvez vocês quisessem dizer, não tem como a gente, pula essa parte, não tem como a gente desviar, dar uma volta, não tem como dizer assim: Senhor, livra-nos. Pedro está dizendo: não, vocês vão ter que passar, esse fogo de provação, esses dias, não tem como a gente dar a volta. Vez ou outra, a gente está em dias assim também, irmãos. Vez ou outra a gente chega aqui diante de uma situação que a gente queria dizer: eu queria poder ter contornado essa situação, eu não queria estar enfrentando esses dias. Vez ou outra vem sobre a nossa vida momentos em que a gente diz assim: poxa Deus, não dava para não ter me jogado aqui no meio disso. Então, o que Pedro semeia no coração desses crentes da diáspora, desses forasteiros, porque é assim que Pedro chama, que talvez os ajude. E eu quero dizer que para mim, nos versículos que nós lemos, fica claro uma coisa muito importante, e esse é o tema da palavra de hoje: dias de pressão, Deus de provisão. Quantos crentes digam amém? Dias de pressão, Deus de provisão. Podemos falar juntos? Dias de pressão, Deus de provisão. Pedro está dizendo: Deus proverá. Deus não vai tirar e impedir que vocês passem, mas Deus proverá enquanto vocês passam. Então, para mim, e a palavra você vai ver, ela é muito simples hoje, assim, porque são coisas que Deus colocou no meu coração com simplicidade mesmo. Deus proverá o que, pastor? Deus provê justiça. Deus provê justiça. No versículo de número 1, ele começa dizendo: Simão Pedro, servo e apóstolo de Jesus Cristo, aos que conosco obtiveram fé igualmente preciosa na justiça do nosso Senhor e Salvador, Jesus Cristo. É por isso que Pedro começa falando sobre Deus. A vida está um caos, situações difíceis à nossa volta, e sobre o que é que Pedro começa dizendo? Pedro começa falando sobre Deus, sobre Jesus, porque a nossa vida, irmãos, ela precisa começar em Deus e começar em Jesus. Deixa eu dizer isso claramente para você que está aqui hoje à noite. Nós podemos ter uma série de problemas, uma série de dilemas na nossa vida, mas o maior problema de todos é se o nosso problema entre nós e Deus não está resolvido. Se o seu problema entre você e Deus ainda não está resolvido. Então Pedro começa falando sobre Deus, sobre Jesus. Ele fica batendo nessa tecla: por onde eu começo? Quando eu estou passando por dias duros e difíceis, me perguntando: está tudo bem entre eu e Deus?
eu tenho um relacionamento com Jesus Cristo, a minha conta está paga, esse abismo, ele já foi coberto na minha vida, eu já estou reconciliado com Deus, eu já estou debaixo da justiça de Deus. Então, ele vai falar sobre isso, e ele vai invocar uma palavra, ele vai invocar a palavra justiça. Justiça é algo que a gente estuda na teologia, uma das partes da nossa salvação, que é a nossa justificação. Então, justificação na linguagem teológica é dizer que você está reconciliado, que agora você está declarado aceito aos olhos de Deus. Então, ele importa esse termo, é um termo jurídico, que está dizendo, foi feita justiça sobre você, e a justiça é de uma vez por todas, ou você é justo, ou você é injusto. Não tem como você ser meio justo, entendeu? Não tem como você também ir sendo justificado. Ou você é justo, ou você não é justo. O martelo é batido sobre a sua vida de uma vez por todas. E a questão que ele está colocando aí é, da onde a gente obtém essa justiça? Porque se a gente parar para pensar, a maioria das religiões, elas têm um certo discurso em comum. A maioria das religiões dizem assim, existe algo divino no céu e nós estamos aqui embaixo. Existe um ser santo no céu e existem homens ruins aqui embaixo. Existe algo puro no céu e existe uma profanidade aqui embaixo. A maioria das religiões é como mais ou menos assim. Só que o que ela diz é que, de alguma forma, a gente precisa fazer algo para nos aproximarmos da divindade. E a maioria das religiões vai dizer que para a gente preencher esse gap, preencher essa lacuna, esse abismo, muito provavelmente você tem que ser uma boa pessoa, você tem que fazer boas obras, você tem que ajudar os outros, e assim você vai construindo uma espécie de escada moral. Se você fez muito mal nessa vida, você volta na outra para tentar fazer o bem, o que é uma grande furada, porque todo mundo que nasce nesse mundo é mau, então, mas tudo bem. Então você precisa ir construindo uma escada e subindo, tentando chegar em Deus. Qual é a diferença do cristianismo para todas as outras religiões? Que na história da salvação do cristianismo, não somos nós que subimos, é Deus que desce. É Deus que desce. Por quê? Porque eu e você, a gente tem um problema do tamanho de Deus, e só Deus pode resolver esse problema. Por mais que a gente entule coisas, que a gente faça obras, esse buraco que está aqui, ele não pode ser preenchido com nada, e nada pode resolver esse problema que não seja Deus. Então, na história da salvação do cristianismo, não é o homem se esforçando para subir, é um Deus que desce. Ele é chamado de Emanuel, o Deus conosco, e o Verbo habitou entre nós e se fez carne, e vimos a sua glória como a glória de Deus. Ele veio até nós. Essa é a diferença do cristianismo. Então, ele é justo e veio para os injustos, ele é santo e veio para os pecadores, ele é separado e veio para aqueles que estavam perdidos. Nós estávamos irremediavelmente irreconciliáveis, e ele, por sua graça, veio nos reconciliar. Glória a Deus, irmãos. Essa é a história da salvação no cristianismo. Então, Jesus pagou a nossa dívida. Paulo vai dizer em 2 Coríntios 5:21, aquele que não conheceu o pecado, o fez pecado por nós, para que nele fôssemos feitos justiça de Deus. Então, como que funciona esse negócio de ser justo em Cristo Jesus? O lance é o seguinte, não é no seu mérito, porque ninguém pode salvar a si mesmo, não é no seu mérito. Nós estamos salvos nos méritos de Cristo Jesus, amém? Então é mais ou menos assim, quando você pegava o seu boletim na escola, aquela nota deveria ser a nota do seu mérito. Você se esforçou, você estudou, você ralou, e aí vinha um boletim ali que era o seu mérito. Alguns aqui tinham aquele boletim famoso, que é o boletim sangue de Jesus, né? Tudo nota vermelha, aquele boletim assim que... mas você chegou aqui, louvado seja Deus. E se você estudante está assim e você só estuda, vai estudar mais, porque você tem que estudar e tirar nota boa. Então, aí quando a gente chega diante de Deus, e a gente vai mostrar o nosso boletim, a gente não chega diante de Deus e diz assim, está aqui Deus, eu ralei, eu me esforcei, eu estudei, e essa foi a nota que eu consegui tirar. Quando a gente chega diante de Deus, no nosso boletim está escrito assim, Jesus Cristo. Entendeu? Quando você vai buscar um emprego, você vai lá e coloca no seu currículo, meu currículo, eu sou formado nisso, formado naquilo, especializado nisso, pós-especializado naquilo outro, mestre naquilo outro, doutor naquilo outro, habilidades, competências sociais, isso é o seu currículo que você pode fazer. Quando você chega diante de Deus e mostra o seu currículo, o que está escrito lá? Jesus Cristo. Na sua empresa, no final do semestre, tem uma avaliação de desempenho, a bendita da avaliação de desempenho. E aí o seu chefe se chama lá e diz, você é bom nisso, você precisa melhorar naquilo outro. Quando você chega diante de Deus e mostra a sua avaliação de desempenho, o que está escrito lá? Jesus Cristo.
Porque não é na nossa nota, no nosso mérito, é nos méritos de Jesus, nossa justiça. O mérito é dele, totalmente dele. É por isso que Paulo, quando Paulo pega o bloco teológico de Romanos, que é Romanos capítulo número 5, Romanos capítulo número 8, falando da obra de Cristo, ele encerra os capítulos sempre da mesma forma. Quer ver? Abre a sua Bíblia aí, rapidinho. Romanos, pega o final do capítulo número 5, último versículo do capítulo número 5, Romanos 5, 21, vamos lá. Romanos 5, 21, como que Paulo encerra o capítulo? Cristo Jesus, nosso Senhor. Romanos 6, 23, como que Paulo encerra o capítulo? Cristo Jesus, nosso Senhor. Romanos 7, 25, como que ele abre o versículo final? Cristo Jesus, nosso Senhor. Romanos 8, versículo número 39, como que ele encerra o capítulo? Cristo Jesus, nosso Senhor. O que ele está dizendo para nós, irmãos? Que na nossa vida, nos dias duros, nos dias difíceis, nos dias de acusação, nos dias de perseguição, nos dias que a gente não tem solução, nos dias que a gente não tem resposta, nos dias que a gente não tem mérito nenhum, o que a gente diz diante de tudo isso? Cristo Jesus, nosso Senhor, aleluia! É isso que a gente diz, é isso que a gente tem a dizer. Quando nós não temos mais nada para falar ou mais nada para fazer, a gente diz, Cristo Jesus, nosso Senhor. Quando eu me lembro que eu sou mal, eu digo, Cristo Jesus, nosso Senhor. Quando te dizem, sabia que você vai morrer? Eu digo, Cristo Jesus, nosso Senhor. Sabia que você vai ser perseguido? Eu digo, Cristo Jesus, nosso Senhor. Sabia que nós sabemos o que você fez no seu passado? E eu digo, Cristo Jesus, nosso Senhor. Sabia que você não merece o favor de Deus? E eu digo, Cristo Jesus, nosso Senhor. Sabia que você vai receber um envelope, vai vir um resultado de uma biópsia que você não gostaria de receber? E nesse dia eu digo, Cristo Jesus, nosso Senhor. Sabia que um dia vão me chamar e vão dizer assim, olha, nós infelizmente não contamos mais com seus serviços nesse lugar, vamos te dar uma oportunidade de procurar outro lugar para você desempenhar as suas habilidades. Um grande migué. E aí eu digo, Cristo Jesus, nosso Senhor. E quando tudo der errado, Cristo Jesus, nosso Senhor. E quando tudo der certo, Cristo Jesus, nosso Senhor. E como eu não sei se vai dar certo, Cristo Jesus, nosso Senhor. Nosso mérito é o mérito de Cristo, irmãos. É o mérito de Cristo. Nossa justiça é a justiça de Cristo. É por isso que alguém pode dizer assim, mas aí é muito fácil, pastor. A gente não tem que fazer nada. É Cristo Jesus, nosso Senhor. Ser salvo é um ato de humildade. É dizer, eu não consigo chegar, Deus teve que descer, e eu preciso me fiar nos méritos de Cristo Jesus, porque somos salvos, graças a Deus, Cristo Jesus, o nosso Senhor. Quantos são gratos pela obra da cruz de Cristo? Dê uma glória a Deus, irmão, dê um aplauso ao Senhor, porque Jesus, aleluia, aleluia, justiça, Cristo Jesus, nosso Senhor. Está achando que o mundo está muito injusto? O mundo é injusto mesmo, irmão, mas um dia, todo homem, grande e pequeno, vai se ver diante do trono branco, e naquele dia o justo juiz julgará a cada um. Eu e você, se nós já estamos em Cristo Jesus, nós não tememos o dia do juízo, sabia? Porque nós já vamos estar assentados com aqueles que já estão julgados no mérito de Cristo, e no mérito de Cristo, nós já estamos no céu. Eu e você, nós vamos julgar os anjos, diz Paulo aos Coríntios. Então naquele último dia, no dia da grande tribulação, da grande prova, a gente diz, Cristo Jesus, nosso Senhor. Sabe daquela história, peraí que a voz falhou. A mulher morreu, foi para o céu. Chegou no céu, o anjo estava na porta, e ela falou assim, como eu faço para entrar no céu? Ele disse, é muito simples, basta você soletrar Jesus Cristo. Ela soletrou, Jesus Cristo entrou no céu. Ela já estava lá no céu há um tempo, um dia o anjo teve uma ocupação, e ele falou assim, cuida aqui da porta para mim, vou resolver umas coisas, daqui a pouco eu volto, você cuida aqui da porta. Ela falou, tudo bem. Quando ela estava ali, quem que vem chegando lá longe? O ex-marido dela que tinha ficado, ela tinha morrido, o ex-marido tinha ficado. Aí o ex-marido veio vindo assim, e aí ele viu ela na porta do céu, falou, nossa, você por aqui, puxa, que legal. E ela falou assim, e aí, o que aconteceu depois que eu morri? Ele falou, puxa, você morreu. Então, você lembra aquela enfermeira linda que cuidava de você? Casei com ela.
Casei com ela, e a gente teve uma vida muito feliz. Nós vendemos aquela casa que eu e você, a gente suou para construir, vendemos, mudamos para os Estados Unidos, eu mudei para a Flórida. Então ali eu comprei uma casa perto da água, e inclusive essa enfermeira que eu casei, ela gostava muito de usar as suas joias, você tinha um gosto muito bom. E aí a gente tinha uma casa ali na beira do lago, vivemos uma vida muito feliz. E hoje de manhã eu estava andando de jet ski, eu não sei o que aconteceu, caí, me afoguei, e estou aqui. Mas, mudando de assunto, como que eu faço para entrar no céu? Ela disse, é muito simples, basta soletrar 2 palavras. Ele falou, quais? Ela disse, Arnold Schwarzenegger. Vigia. Vigia, muito bem. O que isso tem a ver com a palavra? Nada, eu só lembrei da história e quis contar. Cristo Jesus, nosso Senhor, amém, irmãos? Nós precisamos de Jesus na nossa vida. Deixa eu gastar um pouquinho de tempo nisso aqui e a gente vai para o próximo. Irmãos, o mundo se abala. O mundo se abala. Homens vão e vêm, reinos vão e vêm, mas o Senhor permanece para sempre. Nossa vida tem que estar na justiça de Cristo Jesus. Nós precisamos de uma base para a nossa vida, que não é a base da economia, que não é a base do comércio, essas coisas fazem parte da vida, mas elas são passageiras, elas são efêmeras. Homens se levantaram e caíram, reinos se levantaram e caíram, mas o reino de Deus permanece para sempre. O Egito caiu, a Síria caiu, a Babilônia caiu, os persas caíram, os gregos caíram, o Império Romano caiu, o Império Turco Otomano caiu, o Império Mongol caiu, governos ditatoriais ao redor do mundo caíram, mas, aleluia, o reino de Deus permanece para sempre. E Pedro está dizendo, vocês são forasteiros, vocês são de outro reino. Ele começa 1 Pedro dizendo assim, nossa vida está baseada em outra justiça, nações se colapsam, reinos caem, mas aquele que faz a vontade de Deus permanece para sempre. Cristo Jesus, Ele é a nossa justiça, Ele é o nosso Senhor. Nos dias difíceis, Deus provê justiça, Deus provê, Pedro está dizendo, Deus provê graça, paz e promessas. Dias difíceis, Deus provê graça, paz e promessa. Olha o que ele diz nos versículos 2 a 4, 2 Pedro capítulo número 1, versículo 2. Graça e paz vos sejam multiplicados, no pleno conhecimento de Deus e de Jesus nosso Senhor, visto como pelo divino poder nos têm sido doadas todas as coisas, que conduzem à vida e à piedade, pelo conhecimento completo daquele que nos chamou para a sua própria glória e virtude, pelas quais nos têm sido doadas as suas preciosas e muito grandes promessas, para que por elas vos torneis coparticipantes da natureza divina, livrando-vos das paixões que há no mundo. Ele está dizendo, graça e paz vos sejam multiplicados. Essa era uma saudação comum na igreja primitiva, graça e paz. Paulo usava ela nas suas cartas, Pedro está usando ela, só que ele vai além, ele está dizendo assim, graça e paz vos sejam multiplicados. É como se ele estivesse dizendo, eu sei os dias que nós vamos enfrentar, eu sei as tempestades que estão vindo sobre nós, eu sei o nível de dificuldade que nós estamos por enfrentar, e o que Deus vai prover para a sua vida, para a minha vida, para a nossa casa, para a nossa família, para a nossa igreja, para o nosso povo. Graça e paz vos serão multiplicados. E um caminha com o outro, irmãos, na história da salvação, porque quando a graça te alcança, a paz te alcança. Ninguém tem paz de verdade antes de ter graça de verdade sobre sua vida. É como se a graça fosse a raiz e a paz fosse o fruto. É como se a graça fosse a causa e a paz fosse o efeito. Por que é que as pessoas estão aí se descabelando? Por que as pessoas estão em desespero em face, às vezes, da mesma situação que o crente está aqui? Sabe por quê? Porque nós temos graça e paz. Deixa eu dizer uma coisa para você em nome de Jesus, abra o seu coração e permita que o Espírito Santo de Deus multiplique na sua vida graça e paz, e não é adicionar não, é multiplicar, graça e paz. Está desesperado, não está dormindo, ansiolítico, remédio, tarja preta, eu não estou dizendo que essas coisas não têm espaço na nossa vida, está sendo consumido por uma ansiedade excessiva, dobre os seus joelhos e diga, Deus, Tu és o Deus da graça e da paz, multiplica isso na minha vida. Eu quero me deitar e logo pegar no sono, eu quero descansar na certeza que o meu Deus é um Deus de graça e é um Deus de paz. Ele vai multiplicar na nossa vida, porque, irmãos, deixa eu dizer isso para você, quanto maior a pressão, maior é o poder. Eu creio nisso, amém, queridos?
Quanto mais duros são os dias, mais presença de Deus na nossa vida. Quanto mais densa é a escuridão, mais a luz de Cristo brilha em nosso coração. Graça e paz multiplicados. E no versículo número 4 ele vai dizer: pelas quais vos têm sido doadas as suas preciosas e muito grandes promessas. O que é promessa na Bíblia? Promessa é tudo aquilo que Deus prometeu na sua palavra em relação a você. Isso é promessa. E a pergunta que a gente tem que fazer para nós hoje é: eu conheço as promessas de Deus? Eu conheço as promessas de Deus para a minha vida, eu conheço as promessas de Deus para a minha saúde, eu conheço as promessas de Deus para os meus bens, eu conheço as promessas de Deus para a minha família, eu conheço as promessas de Deus, porque é a promessa, é o conhecimento das promessas de Deus, o que Ele diz a meu respeito na sua palavra, que faz a minha vida ser abundante ou não, às vezes na minha caminhada com Deus. E o que Ele me prometeu, a gente poderia dizer aqui hoje à noite, Ele me prometeu no Salmo 23, eu sou o seu pastor, nada te faltará. Ele me prometeu no Salmo 23, no Salmo 91, eu sou a tua sombra e a tua direita. Ele me prometeu em Filipenses 4, meu Deus, segundo a sua riqueza, suprirá todas as vossas necessidades em Cristo Jesus. Ele me prometeu em João capítulo número 7, aquele que tem sede, vem e beba de graça da água da vida. Ele me prometeu em 1 Pedro capítulo número 5, lançando sobre ele toda a vossa ansiedade, porque ele tem cuidado de vós. Ele me prometeu em João capítulo número 11, se creres verás a glória de Deus. Ele me prometeu em Mateus capítulo número 9, tudo é possível ao que crê. Ele me prometeu em João capítulo número 8, aquele que anda comigo jamais estará em trevas. Ele me prometeu em João capítulo número 10, as minhas ovelhas ninguém pode tirar das minhas mãos. Ele me prometeu em Mateus capítulo número 28, eis que estou convosco todos os dias até a consumação dos séculos. Ele me prometeu em João capítulo número 11, aquele que crê em mim, ainda que esteja morto, viverá. E ele me prometeu em Atos capítulo número 1, tão certo como vimos subir, um dia, aleluia, Ele voltará. Ele me prometeu, e eu descanso o meu coração nas suas promessas, porque Deus não é homem nem filho do homem para que minta ou se arrependa, e Ele é poderoso para prometer aquilo que só Ele pode cumprir. Ele é o fiador da sua promessa. Então, irmão, deixa eu falar uma coisa para você: estude as promessas de Deus para a sua vida, estude o que Deus te prometeu, mergulhe o seu coração nas suas promessas, para que você viva abundantemente. Às vezes eu vejo que a gente é crente e tal, mas a gente carrega certas angústias, certos desesperos no coração, porque não sabe aquilo que Deus nos prometeu, não tem conhecimento da verdade que nos liberta de grilhões que eles estão aqui na nossa alma, porque nos falta o conhecimento. É como mais ou menos assim, se você fosse para um cruzeiro, sabe, um cruzeiro daquele chique, na costa da Grécia, assim, um negócio daqueles transatlântico, e aí você entrou para o cruzeiro, e você levou com você a sua sacola de pão com mortadela, entendeu? E aí ele está no cruzeiro, e você vai comendo aquele pão com mortadela, todo dia, o pão com mortadela, aí o pão com mortadela começa a secar, começa a ficar duro, e você comendo aquele pão com mortadela, é aquele banquete servido assim, você aqui no cantinho, pão com mortadela, nada contra, eu gosto de mortadela, mas, né, e tal, e aí de repente alguém chega, você já quase quebrando o dente para comer aquele pão, e fala assim, rapaz, vai lá e você serve na mesa, e fala assim, não, eu não posso. Falou, claro que pode, está incluso no pacote. Às vezes, a gente está famigerado diante de uma situação da vida, e uma mesa de banquete está posta diante de nós. Irmãos, descansa o seu coração na promessa de Deus. Descansa o seu coração na promessa de Deus. Dias de pressão, Deus nos provê visão e frutificação. Visão e frutificação. Ele diz no versículo 5 em diante, por isso mesmo vós, reunindo toda a vossa diligência, associai com a vossa fé virtude, conhecimento, domínio próprio, perseverança, piedade, fraternidade e amor, porque essas coisas existindo em vós e aumentando em vós, fazem com que vocês não sejam inativos, nem infrutuosos, no pleno conhecimento de Jesus Cristo, pois aquele a quem estas coisas não estão presentes é cego, vendo somente aquilo que está perto, esquecido da purificação dos seus pecados de outrora. Então ele diz, nesse caminho da vida, quando as coisas se dificultam sobre nós, quando paredes se colocam entre nós, quando obstáculos estão à nossa frente, a gente tem que tomar cuidado para a gente não ficar cego. Só que ele está fazendo um jogo de termos, ele está dizendo, não fique cego, vendo somente aquilo que está perto. É isso que ele está dizendo. Não fique cego, vendo somente aquilo que seus olhos podem ver. Não fique cego, perdendo a visão e vivendo só por vista. Não diz a palavra do Senhor que nós não vivemos por? Nós não vivemos por vista, nós vivemos pela
Fé no Filho de Deus. Então ele está dizendo que cegueira na vida espiritual é miopia. É o míope que enxerga só perto aqui, não é? Cegueira na vida espiritual é miopia. Sabia que tem hoje os estudiosos já falam de uma epidemia de miopia. A gente não gosta nem de ouvir a palavra epidemia, não é? Epidemia de miopia. Aumentou em 50% o número de míopes na última década. E eles calculam que em alguns anos 1/3 da população do mundo será míope. Especialmente os jovens. Alguém chuta por quê? Chuta por quê? Celular. Tá? Então deixa eu fazer um paralelo aqui. Às vezes a gente está assim, ó. Filho, eu tenho grandes coisas para você. Tá, eu sei. Filho, isso aqui não é tudo. Tá, eu sei. Filho, eu quero usar a sua vida. Tá, eu sei. Não, a sua família tem jeito. Tá, eu sei. Seu filho tem jeito. Tá bom. Eu sou maior do que a sua doença. Tá, eu sei. Você está cego porque você está vendo só o que seus olhos podem ver. E Deus não quer que a gente veja só o que está perto. Deus quer que a gente veja aquilo que está lá distante, prometido, na linha de chegada. Amém, irmãos? Deus não quer que as coisas que chegam à nossa vida tapem a nossa capacidade de enxergar além. E aí ele diz mais: não seja cego e não seja infrutuoso. E eu estava tentando construir uma figura para associar essas duas coisas que Pedro está construindo no raciocínio, e eu me lembrei, você se lembra, você vê naqueles filmes, às vezes aqueles filmes americanos, a gente vê aquelas equipes de remo nos barcos, já vê que 4, 5 camaradas assim remando, e geralmente eles estão remando aqui, e tem um cara na frente com o megafone assim, já viram isso? Falando das nossas coordenadas, e eles estão ali. Então tem duas coisas que são importantes. A primeira, eles têm que ver o cara que está na frente do barco, entender aquilo que ele está fazendo. Então não ficar cego. Se eu permito que a pessoa aqui me feche, eu não tenho que manter os olhos postos. E aquele cara que está na frente do barco, ele está dando as orientações para que eles consigam remar mais forte, para que eles consigam chegar com força no seu destino. É como se Pedro estivesse dizendo assim: no dia em que está difícil a remada, que o mar ficou bravio, associe a sua fé, coisas que você tem que ter aí para não ficar pelo caminho. Que coisas são essas? Aí ele vai começar uma lista de coisas que você tem que associar à sua fé. Nossa parte: virtude. Virtude é caráter consistente. Virtude, irmãos, é quando a fé se expressa na vida, porque fé que não se expressa na vida é fideísmo, é falácia. A fé se expressa na vida, você expressa nas suas palavras e nas suas atitudes aquilo que você de fato crê, não aquilo que você diz crer, mas aquilo que você de fato crê. Se você diz crer em Cristo, Cristo precisa ser visto nas suas palavras e nas suas atitudes. Isso é virtude. Associa a sua fé conhecimento. Que conhecimento do que, irmãos? 1, 2, 3 e conhecimento do que? Da palavra. Já falei para vocês que a escola bíblica voltou? Conhecimento da palavra. Nós vivemos uma geração que não conhece mais a Bíblia. Hoje de manhã eu fiz uma piadinha aqui, só metade da igreja entendeu. Antigamente todo mundo entendia. Abri a Bíblia, falei, vamos abrir a Bíblia no Salmo 119. Aí eu falei assim, nós vamos ler todo o Salmo. Tem gente que está... O pessoal está rindo, né? O que está falando? A gente não conhece mais a Bíblia. Não conhece? Abra sua Bíblia em 4 João, vamos aqui então. Não conhece mais, não sabe. Então a gente ouve, por exemplo, uns crentes citando uns versículos que eu não sei de onde que eles tiram. 1000 chegarás, a 2000 não passarás. Não é isso? Como diz a Bíblia, pastor, esforça-te que eu te ajudo. Gente, mas eu até notei alguns aqui, diz a Bíblia, mente vazia, oficina do diabo. Tem aqui aqueles crentes mais vingativos, né? Quem com ferro fere, com ferro ferás ferido, não é isso que está escrito? E aí sim, diga-me com quem andas e eu te direi quem és. Quem não vem pelo amor? Isso, 1 Heresias 2,4, está escrito lá. Então, lembra, foram na igreja, chamaram um menino recém-convertido para ele fazer um jogral. Lembra do jogral? Quem é da época do jogral? Faz um jogral. Aí o menino foi lá e escreveu um jogral com tudo que ele sabia de Bíblia, e o jogral foi assim, um filho chamado Pródigo, pegou 5 pães e 2 peixinhos e saiu de casa. Ele desceu de Jerusalém para Jericó numa carruagem de fogo, e ele semeava pelo meio do caminho, que era estreito, e as sementes de mostarda brotavam, e os espinhos sufocavam o jovem, mas ele escapou, entrou numa caverna que estava cheia de leões, esposa de Potifar, e a esposa de Potifar deu em cima dele, e tentou cortar o cabelo dele, mas o jovem a repreendeu dizendo, para trás de mim, Satanás, vá e não peques mais. A mulher saiu correndo de lá,
olhou para trás e virou uma estátua de sal, e choveram 40 dias e 40 noites, e viu Deus que era bom, e apareceu um homem de branco e disse, venha cear comigo, e eles comeram e sobraram 12 cestos cheios de pão. Perfeito. Sabe Bíblia? Sério mesmo, você sabe Bíblia? A gente sabe de tudo, não é? O John Piper, nem estava aqui, o John Piper diz que no dia do juízo, as redes sociais serão a prova cabal, que nós tínhamos tempo para orar e ler a Bíblia, e não o fizemos porque não queríamos. Eu não tenho tempo, para cima de Moá, sério mesmo. Associa sua fé a domínio próprio. Quem lê a Bíblia tem mais domínio próprio, sabia disso? Porque a vida de Deus vai entrando na sua vida. Domínio próprio tem a ver com como a gente reage a situações difíceis na nossa vida. Associa sua fé a perseverança. Perseverança, a melhor tradução de perseverança é paciência triunfadora. A gente só tem que ter perseverança porque tem dias que não são fáceis, e tem pessoas que não são fáceis, sim ou não? Tem gente que não é fácil, tem gente que dá azia em copo de bicarbonato. E a gente tem que lidar com essas pessoas. Perseverança triunfadora, piedade. O que é piedade? Aquele sentimento que me leva para viver para além de mim mesmo, me desensimesma, me tira de dentro de mim, me faz olhar para os outros. Isso é piedade. Fraternidade, é um amor fraterno, um amor familiar. Irmãos, uma das maiores tristezas que eu tenho hoje no meu coração é ver irmão em Cristo Jesus brigando por causa de política. Mas eu sou assim, é uma decepção. Você briga por causa do seu político de estimação e você não preserva o Evangelho. Estou falando sério. Não é que a gente não pode ter posições, não é nada disso, mas quando a gente permite que a política suplante o amor cristão, algo está muito errado. A gente tem que amar os nossos irmãos acima das nossas convicções políticas. E se você está meio desconfortável, vai ler a Bíblia. E por último ele diz o amor. Por que a Bíblia sempre fecha qualquer lista de virtudes com o amor? Porque o amor é aquilo que reveste esse corolário de virtudes. Paulo diz, se você fizer tudo, der o seu corpo para ser entregue, queimar, não sei o que lá, der os bens aos pobres, se não tiver amor. Nisso conhecereis que vocês são os meus discípulos, se vos uns aos outros. Amor, associe essas coisas na sua vida, na sua fé, para que você consiga passar. Então eu te pergunto, dias difíceis chegaram na sua história? Eles vão chegar. Faça a sua pergunta a você mesmo. Deus, eu estou associando a minha fé virtude, conhecimento, domínio próprio, perseverança, piedade, fraternidade e amor, porque se a gente viver assim, aqui está o que Pedro está dizendo. Olha como a Bíblia nos chama a sermos diferentes, irmãos. Pedro está dizendo, num tempo em dificuldade, que as pessoas se fecham, porque quando a dificuldade vem, as pessoas se fecham, sim ou não? Elas só pensam nelas mesmas. O Brasil é assim, chove, dá um enchente lá, o cara, em vez de baratear o preço da água, ele sobe, para enfiar a faca no cara que está sofrendo. Esse é o Brasil. Então a gente se fecha, a gente quer defender o nosso. E Pedro está dizendo, no dia em que as coisas estão difíceis para todo mundo, você não vai esconder as frutas, você vai ser frutífero. No momento em que está todo mundo secando, em que está todo mundo pensando no seu, você vai ser alguém que se coloca na vida e dizer assim, aqui a sombra e alimento. Então comece a frutificar dentro da sua casa nos dias difíceis. Nos dias mais difíceis, frutifique na vida da sua esposa, frutifique na vida do seu esposo, frutifique na vida dos seus filhos, frutifique na vida dos seus funcionários. O trabalho não está chegando, a renda não está chegando, o serviço subiu. Chama todo mundo e fala assim, eu não sei se vocês creem ou não, mas eu creio, e nós vamos botar o joelho aqui no chão. Eu sirvo a um Deus que é fiel. E aí você vai frutificando na vida das pessoas. Dias difíceis não são para a gente se fechar. Dias difíceis são para a gente dizer, a situação não define quem eu sou, porque eu estou plantado, como diz o Salmo capítulo número 1, junto a uma corrente de águas limpas, e no devido tempo eu sempre frutifico. Posso ouvir um amém? Amém. Irmãos, menos contenda e mais fruto. Como que eu vou dizer isso para você? O destino da vida cristã não é ter sucesso. O destino da vida cristã é frutificar. Jesus disse em João capítulo número 15, nisto meu Pai é glorificado, em que deis muito fruto. Nisso Ele é glorificado. Último, dias de pressão, Deus de provisão, Deus proverá para nós um lugar muito melhor. Deus proverá um lugar muito melhor. Versículos 10 e 11, por isso, irmãos, procurai com diligência cada vez maior confirmar a vossa vocação e eleição,
Porquanto procedendo assim, não tropeçareis em tempo algum. Deixa eu falar uma coisa para você, o mundo tropeça, a ONU tropeça, a OMS tropeça, governos tropeçam, o SUS tropeça, sistema de saúde tropeça, mercado financeiro tropeça, bolsas quebram, mas ele está dizendo, vocês não dependem disso, vocês caminham pela fé, e se vocês caminharem assim, pode todo mundo cair, mas vocês não vão tropeçar. Quantos creem nisso? É isso que ele está dizendo. Ele diz no versículo número 11, desta maneira, esse versículo é extraordinário, é que vos será suprida amplamente a entrada no reino eterno do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Pedro está importando uma linguagem grega que era essa entrada abundante, seria talvez essa a tradução desse termo grego, que era o quê? Quando tinha os jogos e o atleta então ganhava alguma coisa lá nos jogos, quando ele ia chegando nos portões da cidade, ele não tinha qualquer entrada, ele tinha uma entrada abundante, pessoas estavam ali para o saudar, para o aplaudir, para colocar os ramos no caminho, para dizer assim, que legal que você chegou e que lindo aquilo que você fez, e ele está dizendo que assim também é a nossa jornada, nós vamos ser supridos, nós vamos ser o que, irmãos? Supridos, providos, para que a gente chegue, não nos portais de qualquer cidade, para que a gente chegue no reino eterno do nosso Senhor e Salvador, Jesus Cristo, um lugar muito melhor do que este mundo. É a história de Robert Murray, em 1966, depois ele escreveu isso num livro, ele decide cruzar o Atlântico, sair dos Estados Unidos e ir para a Inglaterra, num barco de 3 metros, e ele decide fazer essa jornada, ele levou 78 dias para fazer essa jornada, e no seu livro ele conta que, muitas vezes, enquanto ele estava nessa jornada, com aquele seu pequeno barco, diante de um mar tão duro, o leme quebrou, e ele teve que consertar. Muitas vezes ele foi jogado no mar e ele teve que voltar para dentro do barco. Muitas vezes o mar estava tão bravio, o mar estava tão revolto, que ele não podia dormir, não era seguro dormir, ele não podia descansar, ele tinha que ficar com os olhos abertos. Muitas vezes ele conta que ele pegou a corda e se amarrou ao barco, para que ele não fosse jogado para fora, porque ele de si mesmo não tinha força suficiente para permanecer ali. E depois de 78 dias, então ele avista ao longe assim, a costa da Inglaterra, e tudo que passou na cabeça dele, quando ele viu aquela costa, ele diz assim, eu preciso de um banho, eu preciso de um hotel, eu preciso de uma cama, porque eu estou exausto, eu não aguento mais essa jornada. Só que à medida que ele foi se aproximando da costa, ele diz então que de repente haviam ali 300 outros barcos que o estavam esperando, e aqueles barcos foram se aproximando dele, foram indo junto com ele, entrando pelo canal, e quando ele foi chegando perto da praia, perto daquele canal, havia ali 40 mil pessoas o esperando e o aplaudindo, dizendo, muito bem, que bom que você conseguiu chegar. E ele disse que naquele momento, toda dor, todo cansaço, todo desespero, toda angústia, foi embora, porque ele disse, eu cheguei, e eu quero dizer para você hoje, em nome de Jesus, um dia eu e você, nós também vamos chegar, e uma coroa será colocada na nossa cabeça, e ali, todos esses dias de dor, de aflição, de tristeza, de decepção, de depressão, de intentos suicidas, de males no corpo, de dores aqui, de doenças incuráveis, de incertezas na vida, tudo isso vai ficar para trás, porque ali haverá uma multidão de pessoas, povos comprados pelo sangue de Jesus, de toda língua, tribo e nação, e eles vão estar assim dizendo, muito bem filho, você chegou em casa, vai valer a pena, vai valer. Encerro com uma história, outra. O menino estava lendo um livro, sabe esses livros de príncipe e princesa? Esses livros não politicamente corretos, príncipe e princesa, e ele estava lendo, ele gostava muito, estava lendo ali à noite, e a história era que a bruxa tinha sequestrado a princesa e tinha colocado ela no alto de uma torre, e ali a princesa estava agoniada, e o príncipe então sai para salvar aquela princesa, e ele está atravessando uma floresta, pântanos, dragões e inimigos, e o príncipe está lutando para ir em encontro da princesa. Nisso a mãe bate na porta e fala, filho, está na hora de dormir. Eu falo assim, poxa, justo agora? Aí ele fala e pula para o último capítulo do livro, e no último capítulo do livro ele vê que o príncipe chegou, ele derrota a bruxa, ele salva a princesa, eles se beijam, eles vivem felizes para sempre. Fechou o livro e foi dormir. No outro dia, na hora da leitura, ele abriu o livro, foi lá para o ponto onde ele tinha parado, e no ponto onde ele tinha parado, o príncipe estava no meio da floresta, lutando com todo mundo, dragões e não sei o que, e aquela luta, e à medida que ele via que o príncipe estava lutando, ele dizia assim, príncipe, continua, você vai conseguir chegar lá, eu já li o final do livro, você vai conseguir chegar lá. E aí a história dizia que a princesa estava desesperada, porque ela não sabia se ela ia morrer lá, o que a bruxa ia fazer, e ele dizia, espera só mais um pouco, porque o príncipe vai chegar, você vai ser salvo, vocês vão viver felizes para sempre. Sabe o que eu estou querendo encerrar dizendo isso hoje para você?
eu e você, nós já lemos o final da história, e no final da história está escrito assim, que o Cordeiro de Deus venceu, e nós viveremos e reinaremos com Ele para todos